Saudações, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos para darmos continuidade ao estudo da palavra. E hoje nós vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1, onde de antemão o apóstolo apresenta Deus como nosso Consolador. Olha para o versículo 4. Paulo está a dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação. Por que de toda a consolação? Porque Ele nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Paulo está a dizer que Ele é tomado como exemplo de sofrimento em Cristo. E tomado como exemplo de sofrimento em Cristo, ele passa por diversas tribulações. Mas nessas tribulações, ele é consolado por Deus. Por que Deus o consola? Para que também ele não só fortaleça a sua fé e confiança em Deus, mas para que ele consiga alcançar os outros irmãos com esta mesma consolação. Porque só o Espírito Santo consegue verdadeiramente consolar o coração humano em meio à perda, à dor, ao desespero, em meio aos mais diversos males que acercam a humanidade. Por isso é que o apóstolo está a dizer, por causa de aceitarmos a Cristo e abraçarmos a Cristo, nós somos atribulados. Somos atribulados para a vossa consolação e para a vossa salvação. Paulo está a dizer que nós estamos a padecer e a sofrer essas coisas, a falar dele na condição de apóstolo e os outros por causa de vocês. Ou seja, os apóstolos recebiam perseguições por causa de Cristo, e essas perseguições também eram por causa da igreja. Ou seja, ao invés da igreja sofrer aquela pressão, os apóstolos preferiam levar aquela pressão sobre eles. Isso não te lembra nada, meu irmão, minha irmã? Isso lembra da função do pastor. O pastor carrega as causas da igreja. O pastor, quando sofre, ele sofre em dupla ordem. Aliás, em tripla ordem. Primeiro, ele sofre por ele mesmo, sofre por sua família e sofre pela igreja. Todo líder sofre por sua organização. Todo líder sofre pelos seus, porque o fardo da liderança é sempre maior do que aquele que não é líder. Se o fardo da liderança for igual ao que qualquer um estiver carregando, então não está a ter liderança, porque o líder sempre lida com as situações mais difíceis e complicadas, e muitas vezes no oculto, sem que os outros se apercebam. O que Paulo está a dizer: muito sofrimento que eu estou a passar, nós apóstolos estamos a passar, é por causa de vocês, mas nós não estamos a lamentar, só estamos a vos dizer que a nossa decisão está tomada e é irrevogável. Com Cristo nós vamos até ao fim, porque temos a plena certeza e convicção de que Ele é verdadeiro e vai nos galardoar. Por isso que estamos a fazer por amor e não por motivos carnais. E olha que o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele está a falar: as tribulações que temos passado já me colocaram em perigo, em risco de perdermos a esperança e a própria vida. E ele está a dizer, já tínhamos sobre nós, o versículo 9, a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, Deus está a nos encher de tanta confiança, ou quer que nós tenhamos tanta confiança nele, que estando em risco de vida, a minha mente humana faliu e estava a ceder. Então, eu não tinha nenhuma outra escolha senão confiar plenamente no Senhor. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. É o versículo 10. Deus não livra uma vez e acabou. Meu irmão, minha irmã, se você permanecer confiante em Deus, o livramento de Deus para a tua vida será contínuo. Continue a confiar no Senhor e continue recebendo a revelação de Deus em meio a esse mundo escuro e tenebroso. Continue recebendo o livramento de Deus em meio a cada questão complicada. Deus não abandona quem crê no seu nome. Por isso,
O apóstolo Paulo está a dizer no versículo 12, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo está a dizer, nós temos vos conduzido bem no mundo. Apesar de todo o sofrimento que passamos, não deixamos de fazer o nosso trabalho, por isso queremos somente vos apresentar e vos apontar a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso, Paulo está a dizer no versículo 15, eu quero vos visitar para mais uma vez vos consolar e me alegrar convosco. Mas olha o que Paulo está a dizer, eu planifiquei passar para vos visitar, só que quando planeei isso, será que eu fiz levianamente? Não, Paulo está a dizer, eu fiz de consciência pura e santa diante de Deus. Ou será que faço os meus planos de modo mundano ou carnal, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Não, apesar de que os irmãos esperavam a presença de Paulo, Paulo planificou, mas não conseguiu ir. Não conseguiu ir por quê? Porque Deus lhe apareceu com uma outra responsabilidade. Deus sendo fiel, Paulo está a dizer, a nossa palavra é sim, sim e não, não. Por isso, Paulo está a dizer, invoco, no versículo 23, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Coríntio. Deus nos selou como sua propriedade e pôs em nós o Espírito, o seu Espírito como garantia de que está por vir. Paulo está a dizer o quê? Eu não fui ter convosco porque o Espírito me impediu. Eu planifiquei sim, mas os meus planos têm que se submeter à vontade de Deus. E esse Espírito, Deus nos selou como sua propriedade, por isso nós obedecemos a esse Espírito. E por que Deus nos deu o seu Espírito? Porque esse Espírito que Ele nos deu, que é o seu próprio Espírito, é garantia de que Ele virá e em nosso socorro Ele vai nos elevar para vivermos com Ele para toda a eternidade. Então Paulo está a dizer, nós não estamos sozinhos, estamos selados no Espírito como propriedade de Deus e convém que obedeçamos a Deus, porque essa é a marca que Ele nos deixou, de que há por vir. Então, Ele há de vir para buscar aqueles que estiverem selados. Paulo está a dizer, se eu seguir os meus planos e abandonar a voz do Espírito que me fala, quando Ele voltar não vai me levar, porque eu vou aborrecer o Espírito e o seu Espírito será retirado de mim. É isso que o apóstolo está a apontar. Por que muitas vezes nossos planos fracassam? Porque não ouvimos a vontade de Deus. Se você planificou e por causa de ouvir a Deus, o teu plano não deu certo, então você foi bem sucedido naquele plano. Agora, se você planificou e Deus é o contrário ao que você planificou e ainda assim você deu certo, creia que você está na ruína. Mais vale passar dificuldades com Deus do que ter uma vida de bonança longe dele. Por isso, o apóstolo está a dizer para os irmãos que importa obedecer esse Espírito no qual estamos selados como propriedade de Deus e cremos que temos a consciência limpa diante de Deus de que estamos a viver para fazer pura e simplesmente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus te guarde e te abençoe. Essa é a palavra de Deus de hoje para cada coração. Que você coloque os teus planos e confiança nas mãos de Deus. Que você se renda e dependa somente de Deus. Que você acredite que o Espírito Santo está dentro de você e que Deus é real e que Ele vai falar com você. Então somente não se deixe turbar com este mundo, mas preste atenção aos sinais e à voz do Senhor, porque Ele está interessado em livrar-te dos planos que podem te levar à ruína e ao fracasso e longe da sua presença. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo.